dia, irmãos. Bom dia. Satisfação muito grande estar aqui nessa casa de profetas, né? Antigamente se chamava casa de profetas. Continua, né, pastorzão? E a minha relação com o JMC é antiga, né? Desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, Reverendo Boanese, eu me lembro que na época nós criamos uma associação Amigos do JMC, que havia uma tentativa de querer fechar o seminário, nós brigamos muito. Eu fico feliz pelo trabalho que está sendo feito durante todos esses anos aqui pelo JMC. Pastor Ageu e toda a sua equipe, que Deus continue usando vocês aí. E agora Deus me colocou nessa função como membro da Junta de Missões Nacionais e depois eu fui eleito presidente da Junta por esse primeiro biênio. E nós estamos implantando na Junta uma filosofia nova, praticamente através do trabalho da Junta Missionária. A Igreja Presbiteriana chegou em todos os estados do Brasil. Só para você ter uma ideia, no Acre, acho que faltam 5 ou 6 cidades para a Igreja Presbiteriana cobrir todo o estado do Acre. E o grande desafio agora é nós envolvermos as igrejas locais, né, e passarmos esses campos existentes, são cerca de 155 campos. Nós estamos, nesse ano, criando mais uns 50 ou 60. E o nosso alvo é organizarmos pelo menos 300 novas igrejas nesses próximos 3 anos. Por quê? Porque, segundo a estatística da IPB, nós temos mais de 2.000 congregações de igrejas locais. Então, nós vamos nos aproximar da igreja local, repassar os recursos, que são as igrejas locais que mandam para o Supremo Concílio, e a gente está com esse projeto aí, estamos visitando as igrejas, e se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos alcançar muito mais. Nós temos recebido apoio de muita gente, um empresário aqui de São Paulo, na área de mineração, ele é aqui do interior de São Paulo, e ele resolveu construir galpões templos, para ajudar as igrejas. E praticamente nós vamos conseguir repassar pelo menos 4 galpões por mês, para aquelas igrejas que já têm terreno, que precisam de um empurrão para serem organizadas, certo? Então, você vai conhecer, entra lá no site, né, da Junta de Missões, tem lá todos os novos projetos. Nós mudamos, levamos o escritório da Junta de Missões, tiramos de Campinas, está agora em Brasília. Aqui tem uma base missionária e foi criada uma base missionária em Recife. Nós temos hoje 2 supervisores de campo. E o trabalho será feito assim, de uma forma bastante intencional e com a perspectiva de organizarmos várias igrejas. Eu acho que a gente não administra resultado, mas a intencionalidade, o esforço é nosso. E quero desafiar você, né? Pedir para o apóstolo Ageu determinar aqui, baixar um decreto, né, que todo seminarista que se formar aqui vá para a Junta de Missões Nacionais, passar 4 ou 5 anos lá plantando a igreja, para ver se aprendeu mesmo teologia reformada, né? É o desafio que a gente tem. Nós abrimos para os presbitérios, presbitérios que quiserem mandar o sujeito para fazer a licenciatura em campos da Junta, estão abertos, e também aspirantes, porque às vezes a gente critica o seminário, mas quem manda a matéria-prima para o seminário são as igrejas. É isso, pastor? Então, a gente abre os campos para os aspirantes passarem um ano lá, nos nossos campos, para ver se realmente tem vocação, certo? Porque vocação se descobre no campo. Irmãos, eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra no livro do profeta Jonas. E o tema da nossa mensagem é Jonas, o profeta ortodoxo, reformado, mas desobediente. Ele era um cara crente, bem doutrinado, mas não queria fazer a vontade de Deus. Então vamos dar uma olhadinha aí. Deixa o livro aberto. O livro tem 4 capítulos. O primeiro capítulo a gente poderia chamar de que Deus
revela a sua vontade para Jonas e Jonas foge. No segundo capítulo, Deus vai atrás dele e ele se submete. No capítulo 3, ele cumpre a vontade de Deus. E no capítulo 4, ele questiona a vontade de Deus. Irmãos, se Jonas foi usado por Deus, nós temos muita chance. Porque o reverendo Ronaldo Lidório diz que Jonas é o profeta fujão. Eu ganhei, e recomendo a vocês, o comentário de João Calvino. Ele fez uma série de preleções sobre o livro de Jonas, e ele vai expondo capítulo por capítulo. E ele é tão interessante como Calvino, ele está bem contemporâneo naquela exposição que ele faz ali. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema das Escrituras e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, compreender a Tua palavra. Pai, nós não queremos impor ao Senhor a nossa vontade, porque isso é impossível. Mas queremos nos submeter de forma graciosa, de forma quebrantada à Tua vontade, Senhor, ao Teu querer nas nossas vidas. Ó Deus, nós Te louvamos por esse seminário, por cada estudante que está aqui. E cada um aqui, ó Deus, afirma que tem um chamado do Senhor para fazer a Sua obra, Pai. Então confirma isso, fortalece essa vocação, fortalece, ó Deus, esse chamado, e que cada um aqui possa viver e morrer para fazer a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos tão frágeis, tão fracos, mas a Tua graça nos segura, nos fortalece. Glorifica Jesus agora na meditação da Tua palavra. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Profeta Jonas, vocês sabem que o nome dele significa pomba. Ele era filho de Amitai, e Amitai significa, no hebraico, a minha verdade, a verdade de Deus. Esse profeta, a história dele está registrada, pelo menos uma referência lá em 2 Reis 14, 25, que ele profetizou na época de Jeroboão II. E uma das coisas mais impressionantes que a gente encontra no livro de Jonas é que Jonas, ele é um profeta, mas a sua profecia é a sua vida. Não existe um oráculo profético de Jonas, mas foi a narrativa da sua experiência com Deus que é o conteúdo da sua profecia. Jonas, ele é um tipo de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo cita que ele não era um mito, mas que ele existiu de fato, e o único sinal que foi dado para a geração da época de Jesus, está lá em Mateus capítulo 12, foi o sinal do profeta Jonas, mostrando, mais ou menos, fazendo aquela comparação, que durante aquele período que ele passou no ventre do peixe, seria o tempo em que o Filho do Homem passaria para ser ressuscitado. Mas eu queria destacar, o que nos impressiona na vida de Jonas, é que ele era um homem temente a Deus. Se você observar no versículo 9, Jonas 1:9, ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Presta atenção que ele está fazendo aqui uma declaração extremamente ortodoxa. Ele diz que temia ao Senhor. E Provérbios diz que temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria.
O temor a Deus é praticamente a base da nossa piedade, do nosso relacionamento com Deus. A depravação total tira de nós o temor a Deus. É só ler Romanos capítulo 3, quando Paulo coloca ali que essa falta de temor a Deus. Mas ele está dizendo, eu temo a Deus. E qual é o conceito que ele tinha de Deus? Conceito criacionista. Ele diz aí, o Deus, né, que fez os céus, o mar e a terra. O Deus não somente que fez, mas o Deus que governa. Dr. Sproul, comentando esse texto de Jonas, ele diz que Jonas, ele seria aluno de qualquer curso de pós-graduação, mestrado em teologia, ele seria aprovado, né? Porque ele, de fato, tinha conceitos teológicos bem fundamentados. Se você observar bem, Jonas capítulo 2, versículo 9, ele também era calvinista, né? 2:9, né? Ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Charles Spurgeon tem um sermão famoso nesse versículo, né? Há muitos sites, há muitos ministérios que trabalham essa questão, né, da salvação como obra exclusiva de Deus. Então, se você observar, Jonas, ele era criacionista. Se você observar, ele era um homem que temia Deus. Se você observar, ele era um homem que tinha um conceito correto acerca de salvação. E também ele, não sei se ele leu Berkhof, mas lá no capítulo 4, ele também conhecia, né, os atributos de Deus. Tanto os atributos comunicáveis, como os atributos incomunicáveis. Veja aí, no capítulo 4, versículo 2, diz que ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso. Pois sabia que és Deus o quê? Clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e que arrependes o quê? Do mal. Então, gente, se você observar, Jonas, ele já tinha sido usado por Deus, ele era um profeta já experiente, ele era um homem de conhecimento, mas agora Deus tem uma missão para ele. Uma missão que Deus está revelando aqui, né, aquilo que está no Salmo 67, é que Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outros povos, levando o quê? A salvação. E esse profeta aqui, ele está aqui sendo chamado por Deus para ser um missionário, um profeta missionário. E eu creio que isso é uma coisa que precisa abrir a cabeça hoje, né? Se eu pudesse, fosse da JET, eu ia entrar com um documento para dizer que todo seminário tem que ser seminário teológico missionário, né? Vocês aqui, né? Vocês aqui, tem como nome do seminário, né, o reverendo José Manuel da Conceição, que você já deve ter lido a vida dele. O reverendo Boanerges, que quando resgatou esse nome, e o reverendo Boanerges, ele tinha uma paixão por biografias, ele escreveu a biografia do Moody, né, e do Sundar Singh, né, e outros. E eu perguntei, por que o senhor não escreveu a biografia do Charles Finney? Ele falou, não, ele era meio arminiano, né? Era muito arminiano, né? Mas, se você observar, né, todos vocês devem ter no DNA da formação de vocês aqui no JMC, essa paixão missionária. Essa paixão por ganhar almas. E todo pastor tem que ser um ganhador de almas. Todo pastor tem que ter essa paixão dentro de si, querendo ver pessoas se convertendo, pessoas sendo regeneradas. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de destacar aqui 5 lições sobre Jonas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida. Em primeiro lugar, primeiro ponto, Jonas, ele era ortodoxo, temia ao Senhor, mas não obedeceu ao Senhor. Veja nos versos 2, está claro, a narrativa é muito clara. Esse argumento está aí. Deus diz, vai à grande cidade de Nínive. Mas aí no versículo 3 vem a adversativa. Jonas se dispôs, mas para o quê? Fugir da presença do Senhor.
E é tão interessante que Jesus coloca isso lá em Mateus capítulo 7, versos 21, 23, ele coloca lá que pelos frutos nós somos conhecidos, e o fruto mais evidente da nossa conversão é a obediência. Obediência. Não adianta você chamar Senhor, Senhor, não adianta você ter todo um conceito elaborado teologicamente, se isso não leva você à obediência. Prática da obediência. Veja no versículo 12, Jonas 1,12. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande o quê? Tempestade. Aqui nós temos várias lições. Um pastor, um crente, quando ele está fora da vontade de Deus, ele é problema. Quando ele não está no centro da vontade de Deus, quando ele não está obedecendo a Deus, onde ele estiver, ele é problema. E Jonas aqui revela uma coisa que é triste. Ele prefere morrer do que obedecer. Ele diz: me joga no mar, mas eu não vou pregar lá nesse negócio. Eu não quero a conversão dos ninivitas. Samuel disse para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Submissão à vontade de Deus. Nem sempre será para onde eu quiser. Né? Tem um hino famoso. É Deus que vai me mostrar. Deus que vai me enviar. Segunda lição prática que nós aprendemos aqui é que Jonas, ele era ortodoxo, presbiteriano lá de Pinheiros, mas só orava por necessidade. Veja a vida de oração desse profeta. Veja no texto 2:1 diz assim: então Jonas, no ventre do peixe, o que ele fez? Orou ao Senhor. Isso aqui é presbiteriano de Pinheiros, né? O cara, quando está com câncer, vai ao pouco de oração. O cara, quando está doente, quando está com problema, o sofrimento, né? As provações empurram Jonas para orar. E eu posso imaginar como estava confortável a vida dele ali, porque ele orou, né? Porque Davi, no Salmo 40, diz que está num poço, num tremedal de lama, mas aqui não, ele está dentro do intestino de um grande peixe. E ali, naquela condição, é que ele vai orar. E aqui eu faço um desafio para o seminário, pastorzão Ageu aqui, que eu sei que ele é homem de oração, bota essa turma para orar, pastor. Certo? Reprova dele que não orar aqui. Tá certo? Dá curso de oração, treinamento de oração, faz vigília de oração. Porque teologia sem oração mata. Mata. A Bíblia é o livro de oração. Eu li agora, nas férias, toda a coleção do Boldes sobre oração. Recomendo a todo mundo. E li também as afeições religiosas do Jonatas Edwards. Coisa maravilhosa, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração aprofunda as nossas afeições com Deus, e não existe, irmãos, relacionamento com Deus se não for por amor, se nós não amarmos a Deus e amarmos as pessoas. Então preste atenção, Jonas, ele era um cara que só orava por necessidade. Eu tenho uma tese que oração na Bíblia está relacionado com os decretos de Deus. O terceiro capítulo da Confissão de Fé. Os eternos decretos de Deus. E os teólogos dizem, e foi assim que eu aprendi, lendo Samuel Falcão e outros cabra lá do Nordeste, que os decretos de Deus, eles são eletivos, eles são preteritivos, eles são o quê? Permissivos. Os decretos eletivos se aplicam à oração porque Deus me abençoa, você foi abençoado hoje, Deus derramou bênção sobre você, sem você orar. Porque Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele, como Pai, cuida de nós. Por isso que nós não devemos andar o quê? Ansiosos, porque Deus cuida. Há coisas que você pode orar a vida toda, pedir a Deus, espernear, mas Deus não vai lhe dar, porque não está
Na vontade dele, são os decretos o quê? Preteritivos. Lembra de Moisés? Deixa eu entrar, Senhor. Ele diz, Moisés, você não vai entrar, olha e morre aqui. E pronto. Paulo pediu, tira o espinho. Não, vai ficar com o espinho. Vou derramar mais graça, mas você vai ficar aqui. Mas há coisas, irmãos, que a gente só recebe se a gente o quê? Orar. Orar. Você quer poder do Espírito Santo? Você quer santidade? Você quer quebrantamento? Você quer discernimento? Você quer desenvolver as suas afeições por Deus? Tem que ser através da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, invoca, busque. Nós precisamos de oração. O pastor está ali, pastor Yu, e ele é pastor da igreja, vai ser o preletor internacional aqui da nossa conferência de avivamento, que começa domingo à noite. E avivamento verdadeiro só vem com as doutrinas da graça. É só estudar. Nós estamos prontos para o avivamento, pastor Gil. Nós cremos nas Sagradas Escrituras, cremos, a base doutrinária da igreja hoje está pronta. Só está faltando o que a gente buscar. E o pastor Yu, nós fomos lá na igreja dele, e em cima do púlpito, ele fez um local de oração. E aí eles preparam o sermão, porque lá prepara tudo direitinho, nas exegeses, no tudo, né? Eles não pregam melhor que a gente não, mas as orações faz a diferença, né? Nós não estamos atrás não, pastor Gil, né? É. E ele sobe lá no sábado, vai para lá. Já leva o terno, passa às vezes a noite orando. Tarde, dia, noite. No domingo cedo ele desce e prega. E prega. Ele tem uma expressão que ele passou para nós, que é cozinhar o sermão. Você preparou o sermão, você vai cozinhar o sermão com oração. Irmãos, quando você lê aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, você fala, eu pregaria melhor, porque esse sermãozinho fraco. Pastor Sebastião reprovaria se ele pregasse aquele sermão aqui. Você lê o sermão, não tem divisão de letra. E o cara tinha uns óculos, lendo com a vela. E o povo se segurando no banco para não cair para o inferno. Foi desse jeito. Irmãos, não existe ministério sem oração, não existe pregação efetiva sem oração. Nós temos que ser homens de oração. Amém? Pode dizer aqui? Amém? Amém? Desculpa aí, pastor. Terceiro ponto. Jonas era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Jonas era ortodoxo, mas só orava por necessidade. Jonas era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelas pessoas, o quê? Perdidas. Jonas poderia ser classificado como um islâmico. Ele tinha ódio. Ele queria matar os indivíduos. Ele estava com raiva, porque Deus era misericordioso. Irmãos, veja bem o que está acontecendo no Brasil hoje. Deus está fazendo com que a fé reformada, as doutrinas da igreja estejam sendo esparramadas. E nós temos que amar essas pessoas que estão vindo. Há uma diferença entre crente fraco, há uma diferença entre, Paulo coloca lá em Romanos, acolhei os débeis na fé. Paulo, em 1 Tessalonicenses, está falando para os Tessalonicenses que ele queria ir lá para organizar, para melhorar, ou para consertar as deficiências que eles tinham na fé. E as pessoas estão vindo para a igreja. Teve um culto de oração lá em Pinheiros, e a gente divide, depois da exposição bíblica, a gente divide para orar. Aí uma senhora falou, pastor, eu quero orar pelo senhor, ou com o senhor. Eu falei, tudo bem. Olhei, a mulher era feia, eu falei, não, risca menos, vamos aqui, vamos sentar aqui, vamos aqui mesmo. É porque você tem que ficar esperto. Quando mulher quiser orar pastor, depois eu falo sobre isso, vamos adiante. Aí a mulher disse assim, mas antes de orar,
eu quero profetizar na sua vida, pastor. Eu falei, minha irmã, só coisa boa, porque desgraça já tem demais. Aí ela falou um monte de besteira lá, sabe? Aí eu ajoelhei com ela, oramos. Terminou o culto de oração, a oração, eu falei, minha irmã, onde é que a senhora aprendeu esse negócio de profetizar na vida dos outros? Eu falei, não, na igreja que eu venho de uma igreja neopentecostal aí e tal. Eu falei, minha irmã, olha, duas coisas. Primeiro, esse negócio de profetizar é muito perigoso, porque o último profeta foi decapitado, tal de João Batista. Então só toma cuidado com esse negócio de profetizar, certo? Foi profetizar lá com Herodes, cortou a cabeça. Então só está correndo risco de vida com esse negócio dessas profetadas da senhora. Segundo, a profecia já está aqui, a Bíblia. Então, se ela quer profetizar na minha vida, só faz assim, pastor, eu vou profetizar na sua vida. Aí pega Salmo 23, só coisa boa também. Salmo 121, Salmo 91. Ao ler a Bíblia para a pessoa, é isso que é profetizar. Aí peguei 1 Coríntios, capítulo 12, expliquei para ela aquele negócio que Paulo fala lá, a profecia, que é a pregação da Escritura. Eu ganhei a mulher ficou feliz, fez 2 anos de classe de preparação, batizou o filho, hoje está lá firme, uma serva de Deus fiel. Irmãos, quando aquele Paulo Júnior vai pregar lá na igreja, vão 2.000 jovens, tudo desorientado, procurando a verdade, eles estão cansados de campanha, estão cansados de libertação, de não sei o quê, de positivismo, eles querem Bíblia. E nós sabemos, e nós podemos dar, então nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Às vezes eu fico abismado, porque parece que o pensar diferente hoje, o cara tem uma deficiência na fé, o cara já está no inferno. Irmãos, o cristianismo se fundamenta no amor. Nós temos que amar as pessoas. Amar a Deus, amar as pessoas e cuidar das pessoas e olhar para essas pessoas como Jesus olhou, como ovelhas aflitas que não têm o quê? Pastor, nós temos que pastorear essas pessoas. Jonas não tinha esse sentimento. Terminando, Jonas, ele era ortodoxo, mas fazia ou fez a obra de Deus o quê? Relaxadamente. O cara foi para dentro do peixe. Deus ordenou ao peixe que vomitasse o cara. Veja no capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe, vai lá e prega. Jonas vai lá, irmãos, e prega um sermão para o povo não se converter. Já pensou nisso? Ele está obedecendo. Era para ele fazer o trabalho de 4 dias, ele fez num dia só. Um dia só. O texto diz, veja, o conteúdo da mensagem dele, ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. É para o cara se converter? Não. Isso aqui parece manchete do Jornal Nacional, não tem nada a ver. Irmãos, há uma diferença muito grande entre sermão e mensagem. Sermão você copia, sermão você faz, mas mensagem você recebe o quê? De Deus. E é muito importante a gente entender o seguinte, você pode pregar a Bíblia do princípio ao fim, mas você tem que pedir a Deus e dizer, Senhor, qual é o texto da Bíblia? Qual é a mensagem que meu povo está precisando ouvir hoje? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que nós devemos ser obreiros, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não possa se envergonhar, mas que maneja bem o quê? Manejar a palavra é uma linguagem de açougueiro que ele coloca lá, é você saber o quê? Aplicar. Esse texto é muito interessante, porque Jonas, ele fez porque tinha de fazer. E eu tenho passado, nós tivemos um encontro com os missionários agora do Nordeste, eu dizer o seguinte, quem quiser trabalhar, fica na junta, quem não quiser, está admitido.
Ou você fica aqui para fazer a obra, para trabalhar, para vestir a camisa, ou está fora. Irmãos, muitas igrejas nossas presbiterianas, aqui mesmo em São Paulo, estão morrendo. Os pastores têm projeto de vida, de trabalho, de família, de não sei o quê, mas não tem projeto de ministério. E aí os presbíteros também não querem nada, porque presbítero é o seguinte, né? Eles não estão ali preocupados, eles não têm consciência de vocação para ser presbítero, eles não têm coração de pastor, eles não estão nem aí. E quando o pastor senta, a igreja deita. E os presbíteros dormem. Então nós precisamos ter, vocês precisam sair daqui, pastores líderes, para liderar as igrejas de vocês. Dizer como Neemias disse para o povo lá, vem para cá que Deus colocou algo para eu fazer em Jerusalém, e nós vamos fazer junto, e nós vamos mudar essa realidade, nós vamos transformar isso aqui. Nós temos que ter esse desejo de trabalhar, de fazer a obra com dedicação. Irmãos, o pior atributo para um pastor é a preguiça, é o relaxamento. O pastor tem que ser exemplo, você como profeta de Deus, como missionário de Deus, como pastor, você não pode fazer, não deve fazer a obra de Deus relaxadamente. E o profeta Jeremias diz, maldito para aquele que faz a obra de Deus, o quê? Relaxadamente. Mas eu quero concluir, quinto ponto aqui, Jonas, ele era ortodoxo, mas isso não lhe dava prazer em viver. É aquilo que o Dr. John Piper descobriu lendo e desenvolvendo o pensamento de Jonathan Edwards, que é aquela questão de quanto mais você está satisfeito com Deus, mais feliz você é. Irmãos, com as doutrinas que nós temos, e minha doutrina predileta é a eleição, se você for meditar na doutrina, se você for refletir, você vai ter motivo para viver feliz o tempo todo. Jonas não. Deus converte, a igreja está crescendo, mas o cara está o quê? Amargurado. O cara está amargurado. Se você... Há uma incoerência. Você já encontrou um capeta humilde, um demônio humilde? Tão incoerente é você encontrar um crente triste, que não tem alegria, que não tem satisfação, que não louva. A maior força do mundo é a força do entusiasmo. Neemias disse para o povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. Quando você estuda teologia, e aí vem uma ideia que eu gosto muito, que eu redescobri na minha vida e estou tentando aplicar, que é... Existe Thomas Watts escreveu um compêndio sobre meditação. Ele diz que quando você lê e quando você estuda a Bíblia, você come. Você põe um alimento para dentro. Mas é através da meditação, que o processo digestivo se faz e você é o quê? Alimentado. O Dr. Joel Becker, ele coloca isso, né, na prática de alguns puritanos, ele coloca isso naquele livro sobre a espiritualidade reformada, e no capítulo de teologia puritana tem um capítulo exclusivamente falando sobre as promessas de Deus, de você orar e de você também trabalhar esse lado da meditação. Irmão, se a teologia que vocês estão aprendendo aqui não fizer a diferença, se você estuda sobre a providência de Deus, e você não vive a providência de Deus, você não se alegra na providência de Deus, você não vê os milagres da providência de Deus, essa teologia sua é nula. É nula. E aí, eu quero dizer para você, não é uma questão de ser behaviorista, pietista, experimentalista, nada. A vida cristã é vida com Deus. É experimentar, é ver, é conversar, é ser dirigido pelo Espírito Santo, é ouvir o Espírito falar através das Escrituras. É você ter uma vida de intimidade com o Senhor. E aquilo que você está aprendendo, você diz, é verdade. É verdade.
infelizmente, uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. O pastor Hernandes está fazendo a exposição de Romanos na escola unical e ele está explicando justamente, está no capítulo 9, 10 e 11. Né? Aqueles 3 capítulos maravilhosos para explicar a eleição e a questão de Israel. No livro que eu escrevi sobre 10 pontos para a plantação de igreja, a doutrina da eleição, irmãos, é a motivação da obra missionária. Se não existisse a doutrina da eleição, a gente ia pregar e ninguém ia se converter. Mas muita gente acha que a doutrina da eleição é o seguinte, é você organizar o culto, fazer um culto, né, cristocêntrico, teocêntrico, e que Deus vai mandar as pessoas. E que a igreja vai crescer, porque Deus vai trazer as pessoas. Quando a gente entende na Bíblia que nós temos que sair, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, nós temos que pregar, nós temos que... Então, esse conceito, usar a beleza da doutrina da eleição de forma equivocada. Veja o que Paulo diz, por favor, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, vamos ler juntos? Quem está com a Bíblia? 2:10. O que diz? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus em eterna glória. Tudo sofre por causa dos... Mas eu não sei quem são os eleitos. Né? Aí eu tenho que pagar o preço pela missão. Eu gosto de usar para explicar direitinho lá, porque nós somos limitados e o povo lá da igreja de Pinheiros é limitado. Eu falo, gente, é o seguinte, muitos são chamados. Departamento de vendas, nós tiramos pedido. Poucos são os escolhidos. Departamento de cadastro, isso é com Deus, eu não sei. Vamos tirar pedido e deixa lá que Deus... Tem reclamação? Entra no Procon Celestial e faz queixa lá. Porque só irão se converter aqueles que foram eleitos e comprados, já comprados por Cristo na cruz. Expiação limitada. Mas essa doutrina dá para a gente a maior motivação para a gente fazer a obra. Certo? Então, quando a gente chega na cidade para plantar uma igreja, a gente já faz oração, tomando posse dos eleitos. Não vai para a Assembleia de Deus, não vai para a Batista, tudo para a Presbiteriana. É uma benção. É uma benção. Nós fomos plantar uma igreja lá em Orlândia e chegamos lá na cidade. Primeiro dia fizemos um avanço missionário. A gente faz igual a Universal. A gente monta assim, o tempo todo, assim como daqui, tudo. Faz um avanço, põe um obreiro com uma casa e a gente faz um avanço. E ali a gente deixa já umas 50, 60 fichas para o cara visitar, para o cara fazer discipulado, fazer o trabalho. E aí eu cheguei lá, chegou uma equipe, ex-Assembleia de Deus. Ó, falou, o senhor é o pastor? Eu falei, sou o pastor aqui, nós estamos plantando a igreja. Eu disse, que igreja é? Presbiteriana. Eu falei, é a que nós queremos. Eu falei, vocês querem como? Chega tudo com Bíblia de Genebra. Sim, Bíblia de Genebra. Né? Aí, foi vocês são de onde? Nós somos da Assembleia de Deus e eu queria saber quem é o presidente dessa igreja. Quero mandar uma carta para a gente abrir uma igreja aqui nessa cidade, porque nós queremos uma igreja reformada, calvinista. Falei, pronto, tá, nós somos. Aí sentei com eles lá, conversamos 2 horas. Os caras podiam vir dar aula aqui no JMC, porque sabia tudo. Já tinha ouvido Augusto de Codemos, Paul Walsh, mistura também, né? Mistura tudo, mas Confissão de Fé, qual a pergunta que o senhor quer fazer? Os caras sabiam todos os capítulos de cor da Confissão de Fé, assim, os temas do capítulo, forma de governo, tal. Falei, o que vocês querem? Nós queremos ser presbiterianos. Fica aí no culto da noite, eu vou receber tudo por profissão de fé. Batizado, não. Recebemos 8. Tudo da Assembleia de Deus, da igreja do Marco Feliciano. Está lá até hoje, a turma trabalhando, fazendo a obra. Irmãos, Deus está fazendo um mover no Brasil, que se a gente não perceber, a gente não percebeu o que está acontecendo. Só que nós temos que ir com entusiasmo, com alegria. Tá certo? Servindo ao Senhor, pregando o Evangelho com alegria, trazendo as boas novas de grande alegria. Nós temos que ir para cima, para frente. Eu quero fazer a última aplicação, chamando a sua atenção para o fato de que
Apesar do livro ser chamado de Jonas, se você olhar para o lado, da perspectiva divina, sobrenatural, você vai descobrir que Deus é o personagem principal desse livro. Não é nem Jonas, nem a baleia. É Deus. Deus, ele vai atrás do crente desobediente, do profeta desobediente. Deus preserva o crente, esperando mesmo que ele se arrependa. Deus deparou um peixe e Deus falou ao peixe. Tudo estava dentro do controle, o quê? De Deus. O único que não obedeceu aqui a Deus foi Jonas, mas o peixe, a natureza, tudo. Se você olhar hoje, em toda a natureza, todo mundo obedece a Deus, só nós. Só nós, e eu vou dizer, nós presbiterianos. Não quero falar dos outros, nós. Ele abençoa o trabalho do crente, apesar da má vontade do mesmo. Ele faz a obra através de Jonas. Nós temos chance, louvado seja Deus. Irmãos, nenhum pregador na história, com um sermão desse aqui, conseguiu converter, nem Jesus, 120 mil pessoas. Diz que até os bichos aqui se converteram. Não sei como é que é, pastor Ageu, depois só explica aí. Até os bichos botaram roupa de saco. Por isso que tem crente hoje que diz que tem cachorro no céu, tem... Os bichos se converteram. O negócio foi tão forte, o impacto foi tão... O agir de Deus, o derramar da graça de Deus sobre aquela geração. Sobre aquela geração. Porque mais adiante vem o livro de Naum. E no livro de Naum você vai descobrir que Deus agora faz justiça e destrói o quê? Os ninivitas. Mas aquela geração foi salva. Essa mesma história se repete em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro carnou, baixou nele o espírito de Jonas. Só judeu é que vai ser salvo. Mas tinha uma diferença. É que o homem lá estava orando, o incrédulo orando, e ele também orava. E aí, as portas para os gentios foram abertas ali no capítulo 10. E o Dr. Isme diz que a luta da igreja sempre é Deus abrindo as portas para a gente fazer a obra, mas a nossa mente está fechada para as oportunidades de Deus. Irmão, vamos fazer missões. Vocês são profetas e cada profeta é missionário. Missionário. Você é um ganhador de almas. Nós temos que ser ganhador de almas. Tinha um instituto bíblico que era José Manuel Conceição, chamado de Manuelinos. Aqui nós vamos chamar você de Zé Mané. Que é carinhosamente, né? Porque são os Zé Mané que fazem a obra de Deus. Deus não trabalha com gente, com celebridade, não. É só com Zé Mané. Com gente simples. Gente que se coloca nas mãos de Deus, que se consagra e Deus usa. E a teologia a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo fazendo. Fazendo. Eu me lembro, só um exemplo aqui para encerrar, vamos ficar depois de pé para a gente orar. Quando eu era seminarista novo, eu, muito calvinista, né? Escrevi minha monografia de ordenação sobre a expiação limitada. E fiz a minha exegese no hebraico, que eu sabia que ninguém entendia, eu também não entendia muito, então dava para passar. Eu sempre fui aluno medíocre, eu nunca fui. Lá tinha o Paulo Aguilar, Augusto de Cordão, os caras assim, internacionais, né? Udi Garcia, tinha uns caras lá entre os serafins e os querubins, nós estávamos aqui na base angelical, né? Angelical. 7h30, 8, o professor dava bem ponto, passa, vai embora, para subir da minha frente. Mas tinha um pastor lá, o pastor era uma benção, consagrado, grande evangelista, tinha um programa na televisão, chama Josafá Vasconcelos, trabalhou comigo, trabalhei com ele como sinarista. Esse homem me descascou porque eu era calvinista.
me arrasou. Quase eu não passo. Porque eu estava defendendo o quê? Expiação limitada. Aí o homem virou crente, se converteu, agora está mais radical do que todo mundo. Eu falei, pastor, está demais. Né? E eu fico impressionado, sabe o que é? É que quando ele era arminiano, Deus usou muito ele quando ele pregava a Bíblia, muitas pessoas se converteram, famílias inteiras se converteram, pessoas foram chamadas para o ministério. Eu não estou dizendo aqui que você pregue conscientemente, eu estou falando que todos nós temos defeitos na nossa formação. Um dia eu falei para o pastor Hernandes, falei, Hernandes, você defendia dente de ouro lá em Vitória, não era? Lembra da fase do dente de ouro? Eu falei, não, pastor, não, que isso? Não, agora você melhorou. Foi para os Estados Unidos, aprendeu pregações positivas, agora é calvinista. Agora é calvinista. Então tem uns caras agora que eles descobriram que são calvinistas, agora eles querem ser mais calvinistas que todo mundo. Mas, irmãos, consagre sua vida para Deus. Você está aqui no melhor seminário aqui, com bons professores, biblioteca. Hoje, o cara só pica o fumo se quiser. Deus está dando essa oportunidade para vocês. Mas não perca a humildade. Não perca a simplicidade de Cristo, do Evangelho. Certo? Vamos orar.